No crepúsculo avermelhado de Lisboa, João apertou o obturador da sua câmara, capturando o instante em que o ministro das Finanças, figura intocável da elite portuguesa, beijava um jovem amante nas sombras do Palácio da Ajuda. O flash silencioso iluminou um segredo que poderia derrubar impérios, mas o que João não esperava era que, no reflexo da lente, o seu próprio coração começasse a traí-lo. 3 anos depois, essa foto esquecida emergiria como uma bomba, forçando-o a confrontar não só os pecados dos poderosos, mas o amor que jurara enterrar para sempre. João desceu as escadarias íngremes do bairro alto com o coração a martelar como um tambor de fado. A noite de Lisboa envolvia-o como um manto de segredos, o ar carregado de jasmim e do eco distante de guitarras. Aos 28 anos, ele era o fotógrafo freelance que a elite contratava para imortalizar casamentos reluzentes e galas de caridade, mas nas horas mortas, caçava verdades ocultas. Aquela foto do ministro, um homem casado com 3 filhos, ícone da moral conservadora, era o troféu que guardava no seu estúdio escondido no Alfama, um relicário digital de hipocrisias. Um dia, publico tudo, murmurava para si mesmo, mas o medo de represálias mantinha-o em silêncio. A elite portuguesa, com as suas veias nobres entrelaçadas com fortunas antigas, não perdoava traidores. Naquela noite, o seu telefone vibrou com uma mensagem inesperada: preciso de si para um retrato urgente. Miguel de Sousa. Encontro no Hotel Ritz às 22 horas. Sousa. O nome ecoava como um sino rachado. A família de Sousa era sinónimo de poder, banqueiros desde o século XVIII, com ligações ao governo e à monarquia extinta. Miguel, o filho mais novo, era o herdeiro relutante, um advogado de 30 anos que evitava os flashes como se fossem pragas. João hesitou, os dedos pairando sobre o ecrã. Por que ele? Mas a curiosidade, essa amante traiçoeira, venceu. Vestiu o casaco de couro gasto e partiu, a câmara como uma extensão do seu corpo magro e inquieto. O lobby do Ritz era um oásis de mármore e lustres, onde o cheiro de verbena se misturava com o sussurro de conversas em tons baixos. Miguel esperava junto à lareira, alto e esguio, com o cabelo castanho ondulado caindo sobre a testa e olhos verdes que pareciam poços de dúvida. Vestia um fato azul marinho impecável, mas o colarinho desabotoado traía uma fadiga profunda. Senhor Mendes? Perguntou, a voz grave como o Tejo ao amanhecer. João acenou, sentindo um formigueiro inexplicável na nuca. Chame-me João. O que precisa? Miguel olhou em redor, como se as paredes tivessem ouvidos. Algo privado. Um retrato. Pessoal. Para a família. Mas sem poses falsas. Subiram ao terraço privativo, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes tremulosentes. O vento do Atlântico agitava as cortinas de linho, e João posicionou Miguel contra o parapeito, a câmara capturando o perfil aristocrático banhado pela lua. Cada clique era uma confissão involuntária, a mandíbula tensa, os punhos cerrados, o olhar que se desviava para o horizonte como se buscasse escape. Por que agora? Perguntou João, baixando a lente. Miguel hesitou, os lábios secos. Porque estou farto de máscaras. A família quer um herdeiro perfeito para o próximo escândalo político. Mas eu sou outra coisa. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso que João reconhecia demasiado bem, o fardo de ser gay numa sociedade que sorria para as câmaras mas sussurrava veneno nas costas. Naquela noite, trocaram números. Dias viraram semanas de mensagens hesitantes, João partilhava fotos de ruas esquecidas de Lisboa, Miguel respondia com citações de Camões sobre amores impossíveis. Encontravam-se em cafés escondidos no Chiado, onde o vapor do café se entrelaçava com confissões tímidas. João falava da sua infância em uma aldeia do Alentejo, onde o pai, um viticultor conservador, o chamara de aberração após encontrar um diário de versos dedicados a rapazes da escola. Fugi para Lisboa aos 18, com uma mochila e uma câmara roubada, confessou, os olhos fixos na chávena. Miguel ouvia, os dedos tamborilando na mesa de mármore. Eu vivo numa prisão de ouro. O meu irmão mais velho é o Delfim perfeito, casado, com herdeiros. Eu sou o reserva, o que sorri para os investidores enquanto odeia o reflexo no espelho. O primeiro beijo aconteceu numa galeria de arte no Cais do Sodré, após uma exposição de fotografia que quer que Miguel visitara em segredo. A sala estava vazia, iluminada por spots suaves sobre imagens de amantes entrelaçados em tons sépia. João guiava Miguel pela exposição, explicando as narrativas por trás de cada quadro. Isto não é só arte, é rebelião contra o silêncio. Quando as suas mãos se roçaram ao virar uma página de catálogo, o ar crepitou. Miguel puxou para um canto escuro, os lábios encontrando-se num beijo urgente, salgado de lágrimas não derramadas. Eu não sei fazer isto, murmurou Miguel contra a sua boca. Então, aprendemos juntos, respondeu João, o coração acelerado como um obturador em ráfaga. Mas o idílio era frágil como azulejos antigos.
A elite de Lisboa fervilhava com rumores. O ministro das Finanças, o mesmo capturado na foto de João, enfrentava uma investigação por corrupção, e os Sousa estavam no centro do furacão como financiadores. Miguel começou a cancelar encontros, alegando pressões familiares. João, ferido, mergulhou no seu trabalho, aceitando um contrato para fotografar a gala anual da Sociedade Histórica Portuguesa no Mosteiro dos Jerónimos. Lá, entre taças de Porto e vestidos de gala, viu Miguel ao lado da mãe, uma viúva de porte régio que o apresentava como o futuro da nação. Os seus olhares cruzaram-se através da multidão, o de João, acusador, o de Miguel, suplicante. Mais tarde, no jardim do mosteiro, Miguel arrastou-o para trás de uma estátua de São Vicente. Não é o que pensas. Eles sabem da foto. Alguém vazou rumores. Se eu te vir agora, arruína-me-nos os dois. A traição cortou como uma navalha. João regressou ao seu estúdio no Alfama, as paredes forradas de rolos de filme e impressões granuladas de amantes proibidos. Ali, entre o cheiro de químicos e o canto de um galo distante, reviveu a foto do ministro, um homem de 50 anos, barba grisalha, abraçando um rapaz de 25 como se fosse a última âncora no mar de mentiras. Eu capturei o teu segredo, e agora capturas o meu, pensou João, os dedos tremendo ao digitalizar a imagem para um ficheiro encriptado. Decidiu, publicaria anonimamente, através de um blog underground de ativistas LGBT. Mas antes, confrontou Miguel no armazém abandonado no Ducapesca, onde o Tejo lambia as docas como uma língua faminta. Tu usas-me como disfarce, gritou João, a voz ecoando nas vigas enferrujadas. Miguel, com olheiras profundas, abanou a cabeça. Não. Eu amo-te, mas o meu mundo é um labirinto de expectativas. O meu pai, antes de morrer, fez-me jurar preservar o nome. Ser gay é ser o escândalo que eles varrem para debaixo do tapete. As palavras caíram como chuva de verão, misturando raiva e vulnerabilidade. João atirou-lhe a câmara, o ecrã mostrando a foto do ministro. E isto? Vou expor tudo. Começando por ele, acabando por nós. Miguel empalideceu, caindo de joelhos. Não faças isso. Não por mim, mas porque te destruirá. Eles têm advogados, conexões, tu és só um fotógrafo de aldeia. O conflito escalou como uma tempestade no Cabo da Roca. Dias depois, o blog publicou a foto, anônima mas com detalhes que apontavam para a elite. Lisboa acordou em polvorosa, jornais como o Público e o Diário de Notícias estampavam escândalo no governo, ministro em encontro íntimo. A família Sousa negou envolvimento, mas os média farejaram ligações financeiras. Miguel, pressionado, cortou contacto, enviando apenas uma mensagem: protejo-te afastando-me. Perdoa-me. João, isolado no seu estúdio, afundou-se em noites de insónias, revivendo memórias, o riso de Miguel no mercado da Ribeira, provando pastéis de nata roubados, o toque das suas mãos no castelo de São Jorge, sob estrelas indiferentes. Amor não é prisão, sussurrava para as sombras, mas o vazio era ensurdecedor. Um aliado inesperado surgiu, Ana, uma jornalista lésbica do Expresso, amiga de infância de João do Alentejo. Alta e de cabelos curtos tingidos de azul, ela batera à porta dele com uma garrafa de moscatel e olhos de quem viajava em furacões. Ouvi do escândalo. Aquela foto é tua, não é? Deixa-me ajudar a contar a história toda. Ana era o oposto de Miguel, franca, sem máscaras, uma ativista que marchava no período de Lisboa com bandeiras arco-íris. Juntos, planearam uma série de exposições, não só a foto do ministro, mas um portfólio de segredos da elite, incluindo insinuações sobre figuras como o patriarca dos Sousa, que outrora financiara campanhas anti-LGBT. Enquanto isso, Miguel lutava o seu próprio inferno. Na mansão familiar em Cascais, com vista para o mar agitado, confrontou a mãe numa sala forrada de retratos ancestrais. Mãe, eu não posso casar com a filha do embaixador. Eu amo um homem. A condessa de Sousa, com pérolas no pescoço e mãos trêmulas, desabou num sofá de veludo. Filho, o nosso sangue é antigo como Portugal. Ser assim é uma maldição que carregamos em silêncio. O teu avô enterrou o seu, e eu o meu. A revelação chocou Miguel, a mãe, viúva devota, confessou um amor juvenil por uma companheira de internato em Sintra, sacrificado pelo dever. Não repitas os nossos erros. Mas sê discreto, pelo amor de Deus. O reencontro aconteceu num festival de fado no Largo do Carmo, onde a chuva fina molhava as calçadas de pedra. João estava lá para fotografar, a objetiva capturando rostos enrugados cantando de dores antigas. Miguel surgiu da multidão, encharcado, os olhos vermelhos de noites sem sono. Eu vim buscar-te, disse, puxando-o para um beco estreito. A foto destruiu o ministro, ele renunciou. Mas salvou-me. Confrontei a família. Eles sabem agora.
João, o peito apertado, empurrou, e o que queres? Piedade? Ou vingança? Miguel agarrou-lhe os pulsos. Quero-te. Todo o risco, toda a verdade. Sem mais segredos. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. No dia seguinte, Ana ligou em pânico. A tua câmara foi roubada no estúdio. Alguém entrou e levou os negativos de todos os segredos. João correu para o Alfama, encontrando a porta arrombada, gavetas revistadas. Entre o caos, uma nota, para te cavar, ou o teu amante paga. Miguel. Alvo fácil, com a sua posição exposta. O pânico instalou-se como névoa no Tejo. Quem? Um capanga da elite, contratado para silenciar o whistleblower anónimo. A perseguição começou. João e Miguel, agora aliados improváveis com Ana, mergulharam numa investigação clandestina. Seguiram pistas até à Torre de Belém, onde o informador, um criado antigo dos Sousa, revelou que o patriarca, tio de Miguel, orquestrava a retaliação. Ele tem dossiês sobre todos, políticos, juízes, até o cardeal de Lisboa. O tio, um homem de 60 anos com sotaque transmontano e olhos de falcão, era o guardião das hipocrisias familiares, ele próprio escondendo uma vida dupla com amantes masculinos em Porto. O confronto culminou numa gala de caridade no Palácio Nacional de Queluz, um labirinto de espelhos e ouro onde a elite se reunia para fingir unidade. João infiltrou-se como fotógrafo oficial, a câmara escondendo uma microcâmara com gravações. Miguel, ao lado do tio, sussurrava coordenadas via auricular. No salão principal, sob candelabros de cristal, João capturou o momento, o tio, embriagado de vinho do Douro, beijando um diplomata francês no alcova. O flash, acidental, ou não, iluminou a cena, e o caos irrompeu. Gritos, taças estilhaçadas, a condessa desmaiando dramaticamente. Enquanto a polícia chegava, Miguel arrastou o tio para um gabinete adjacente. Acabou, tio. As tuas mentiras morrem esta noite. O homem mais velho, rosto contorcido em fúria, sacou um envelope, fotos de João e Miguel em momentos íntimos, roubadas do estúdio. Eu protejo a família, rapaz. Tu és só o elo fraco. Mas João irrompeu, a câmara ligada a um livre-estreão para o blog de Ana. E se a família for maior que o teu orgulho? A transmissão ao vivo espalhou-se como fogo selvagem, segredos da elite, confissões de amor reprimido, uma teia de hipocrisias desfeita ao vivo. A mídia explodiu. O público publicou a queda da elite, amor e traição no coração de Portugal. Manifestações surgiram no Rossio, bandeiras arco-íris misturando-se com cartazes contra a corrupção. Miguel, agora herói relutante, deu uma entrevista conjunta com João na RTP, as mãos entrelaçadas sob a mesa da Câmara. Ser gay não é segredo, é a nossa verdade, disse ele, a voz firme pela primeira vez. A mãe, redimida, juntou-se a eles, doando fundos para abrigos LGBT em memória do amor perdido da juventude. Meses depois, no verão escaldante de 2026, João e Miguel casaram-se numa cerimónia discreta no convento de Cristo em Tomar, com Ana como madrinha e o Tejo como testemunha. A câmara de João capturou o beijo sob o claustro manuelino, luz dourada filtrando através de janelas ogivais. Não mais segredos, só promessas tecidas em luz e sombra. Lisboa, cidade de fados e azulejos, sussurrava agora histórias de redenção, provando que o amor, como uma boa fotografia, revela o que o coração sempre soube. O sol poente tingia as colinas de Sintra de um laranja flamejante quando Miguel acordou sobressaltado no quarto de hotel em Queluz. O eco do confronto da noite anterior ainda reverberava nos seus ossos, o tio algemado pela polícia, os flashes dos jornalistas como estrelas cadentes. Ao seu lado, João dormia profundamente, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, a câmara pousada na mesa de cabeceira como um talismã. Miguel esticou a mão, traçando o contorno do ombro dele com os dedos, um gesto que ainda lhe parecia milagre. Como chegamos aqui, murmurou para o vazio, recordando o rapaz magro que fotografara no Ritz, olhos castanhos cheios de fogo contido. Desceram para o pequeno almoço no jardim do palácio, onde o ar cheirava a rosas e pão fresco. Ana já estava lá, devorando um prato de ovos com o entusiasmo de quem sobrevivera a uma batalha. Bom dia, heróis da nação. O país acordou diferente hoje. Hashtags como verdades escondidas estão a trending no Twitter, X. Riram, mas o riso era frágil, como vidro reparado. As repercussões mal começavam, chamadas da família, advogados a ligar, até o primeiro-ministro a convocar uma comissão de inquérito. João, mastigando torrada, olhou para Miguel. Arrependes-te? Miguel abanou a cabeça. Só de ter demorado tanto. Regressaram a Lisboa de comboio, as carruagens vazias permitindo conversas sussurradas.
João mostrou fotos inéditas no seu laptop, uma série de retratos de casais que era em Portugal rural, capturados em segredo, um pastor alentejano com o seu companheiro no olival, uma pescadora do Algarve abraçando a amante ao pôr do sol. Isto é o que quero expor agora. Não escândalos, mas histórias reais. Miguel, impressionado, apertou-lhe a mão. Então, fazemos juntos. A Fundação Sousa financia. Era o primeiro passo para curar feridas antigas, transformando a herança em ponte. Mas a paz era ilusória. Na estação do Rocio, um homem de fato cinzento esperava, placa com o nome de Miguel. Senhor de Sousa, o seu tio quer vê-lo. Antes do tribunal. O estômago de Miguel revirou-se. O tio, preso em Évora, exigia uma visita. João insistiu em acompanhar, mas Miguel recusou. Isto é meu. Deixa-me fechar o ciclo. No carro alugado, serpenteando pela sob chuva miúda, Miguel revivia memórias, o tio como mentor na juventude, ensinando-lhe xadrez e segredos bancários em noites chuvosas de Cascais. Ele moldou-me, mas quebrou-me também, confessou ao espelho retrovisor. A prisão era um bloco de betão cinzento, guardas com olhares vazios. No parlatório, o tio parecia encolhido, o fato amarrotado, bigode grisalho desalinhado. Traíste-me, rapaz. Pela família. Miguel sentou-se, as mãos frias na mesa de metal. Não, tio. Traíste-nos a todos. Escondendo quem és, ferindo os outros para te protegeres. O homem mais velho riu, amargo. E tu? Achas que o teu fotógrafo te salva? Ele é um caçador de almas, como eu fui. Revelou então um segredo. Anos atrás, fotografara o pai de Miguel em momentos íntimos com um amante, usando-o para chantagear favores políticos. O teu sangue é sujo, Miguel. Aceita-o ou morre tentando limpá-lo. A viagem de regresso foi um tormento. Miguel parou no mirador da Serra da Arrábida, o mar azul esmeralda batendo nas falésias abaixo. Ligou para João, voz embargada. Ele disse que o meu pai era como nós. E usou isso contra ele. João, do outro lado da linha, ficou em silêncio antes de responder. Então, honramos isso, expondo a verdade, não enterrando-a mais. Naquela noite, em Lisboa, abraçaram-se no apartamento de João no Bairro Alto, paredes e quando com o fado de Amália Rodrigues na vitrola. Vamos escrever o nosso capítulo, prometeu Miguel, beijando a testa dele. Ana organizou uma exposição provisória na Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em criativo. Segredos revelados, amor na sombra da elite, o título ecoava como um hino. João pendurou as fotos, o ministro em queda, mas também retratos ternos de Miguel rindo em praias desertas do Minho, Diana com a sua parceira numa marcha do orgulho. A abertura foi um sucesso caótico, artistas, ativistas, até jornalistas curiosos lutaram o espaço, o ar vibrante com debates acesos. Um homem idoso, com medalha de veterano da Revolução dos Cravos, aproximou-se de João. Obrigado. Escondi o meu amor por décadas. Hoje, sinto-me visto. Mas nem todos celebravam. Cartas anónimas chegavam ao estúdio, para de remexer no passado, ou o futuro dói. Miguel, agora alvo de olhares na rua, recebia chamadas de amigos, da elite que o cortavam como ervas daninhas. Numa noite, após um jantar tenso com a mãe, que, surpreendentemente, oferecera apoio público, ele e João passearam pelo Terreiro do Paço, o arco triunfal iluminado como um portal para outro mundo. Sinto-me exposto, como se cada estranho soubesse os meus segredos, confessou Miguel. João parou, virando para si. És livre agora. Isso assusta, mas liberta. A reviravolta veio de onde menos esperavam. O irmão mais velho de Miguel, António, o Delfim perfeito, apareceu no estúdio de João sem aviso. Alto, com o mesmo queixo quadrado da família, mas olhos suaves. Eu sei tudo. E eu também. A confissão caiu como uma pedra no lago calmo. António, casado com herdeiros, admitiu um caso secreto com um colega de universidade, sufocado pelo dever. O tio usou isso contra mim também. Ajuda-me a divorciar-me com dignidade. Os três, João, Miguel e agora António, formaram uma aliança improvável, planeando uma declaração conjunta para desmantelar as redes de chantagem da família. Enquanto isso, Ana descobriu pistas no arquivo antigo em Coimbra, documentos ligando o tio a uma sociedade secreta de elite, os Guardiões do Tejo, que protegia segredos desde o salazarismo. Eles controlam tudo, política, média, até o fado que cantamos, disse ela, espalhando papéis no chão do estúdio. O grupo mergulhou na pesquisa, noites passadas em bibliotecas poeirentas e cafés noturnos, rindo de teorias conspiratórias entre o medo. João capturava tudo, fotos de António lendo à luz de uma lâmpada, Miguel debatendo com Ana sobre ética jornalística.
Isto é mais que amor, é revolução, disse ele, o obturador clicando como um coração coletivo. O clímax aproximava-se com o julgamento do tio em Lisboa. O tribunal do Barreiro fervilhava de média, o sol de julho queimando as peles. Miguel testemunhou primeiro, voz firme ao descrever as chantagens, as vidas destruídas. A elite não é monolítica, é uma teia de mentiras que nos prende a todos. João, na galeria, fotografava, o zoom capturando o suor na testa do tio, o tremor nas mãos da mãe. Quando chegou a vez de António, ele subiu ao estrado, declarando abertamente a sua orientação. O tribunal silenciou-se, depois explodiu em murmúrios. Fora, manifestantes gritavam amor sem correntes. Após o veredito, 10 anos por extorsão, o grupo celebrou num tasco no Moraria, vinho tinto fluindo como sangue purgado. Ao futuro, brindou Ana, os olhos brilhando. Mas para João e Miguel, o futuro era íntimo, um passeio ao amanhecer pela ponte 25 de Abril, o Tejo dourado abaixo, mãos dadas sem medo. Capturaste o meu segredo melhor que ninguém, sussurrou Miguel. João sorriu, erguendo a câmara. E tu, o meu coração? Outono trouxe folhas avermelhadas ao Parque Eduardo VII, e com elas, uma calmaria aparente. João e Miguel mudaram-se para um apartamento no Príncipe Real, um ninho de livros e rolos de filme com varanda para os jardins botânicos. Pela primeira vez, Miguel acordava sem o peso do nome Sousa nos ombros, trabalhava agora no ONG para direitos LGBT, usando a fortuna familiar para financiar abrigos em Faro e Viseu. João, contratado por galerias internacionais, viajava menos, preferindo capturar a vida cotidiana, Miguel a ler pessoa à mesa do pequeno almoço, luz matinal dançando nos seus cabelos. Ana, sempre o furacão, planeava um documentário, lentes quebradas, misturando as fotos de João com depoimentos de vítimas da elite. Vai ser o nosso Spotlight português, dizia, filmando entrevistas em estúdios improvisados no Lisboa Factory. Mas sombras persistiam. Um ex-amante do tio, um ator decadente de telenovelas, contactou Miguel, ele deixou uma caixa. Coisas que te podem magoar. Curiosos e temerosos, foram a um café em Alcântara, o homem entregando um pacote amarrado com corda. Dentro, cartas do pai de Miguel, confissões de amor por um marinheiro durante o serviço militar nos anos 80, e uma nota do tio, se eu caio, todos caem. O impacto foi visceral. Miguel leu as cartas à luz de uma vela no apartamento, lágrimas molhando o papel amarelado. O meu pai. Ele sofreu em silêncio, como eu quase fiz. João abraçou-o, sentindo o tremor no corpo dele, usa isto para curar, não para odiar. Decidiram partilhar as cartas no documentário, anonimizadas, como testemunho de gerações silenciadas. Ana chorou ao filmar Miguel lendo em voz alta, a câmara capturando a vulnerabilidade crua. Isto humaniza tudo, disse ela, limpando o nariz. Enquanto isso, a mãe de Miguel, a Condessa, transformava-se. Após o escândalo, fundou uma associação, Herdeiras do Silêncio, para mulheres e homens da elite que escondiam orientações. Reuniões no palácio em Cascais reuniam viúvas, herdeiros, até uma duquesa do Porto com histórias de amores lésbicos no liceu. Eu falhei contigo, filho, confessou ela a Miguel numa tarde chuvosa, chá de camomila entre elas. Mas agora, redime-me. Ele perdoou, abraçando-a pela primeira vez sem reserva, o perfume de lavanda misturando-se com sal das lágrimas. Uma surpresa veio de Espanha, um primo distante, descendente de imigrantes Sousa, convidava-os para um festival que era em Barcelona. Vim de mostrar as vossas fotos. João hesitou, viagens reacendiam memórias da sua fuga do Alentejo, mas Miguel insistiu. É tempo de exportar a revolução. No trem-ave, conversaram sobre sonhos, João queria uma galeria própria em Lisboa, Miguel sonhava com viagens pelo Douro em barco, só eles dois. Em Barcelona, o festival no Raval era um carnaval de cores, drag queens, poetas flamencos, painéis sobre visibilidade ibérica. João expôs uma série nova, Amores Capturados, incluindo retratos de Miguel em poses vulneráveis, olhos fixos na lente como promessas. Lá, conheceram Sofia, uma realizadora trans-catalã que colaboraria com Ana no documento A Vossa História é Universal, o medo da elite, o poder do clique. Noites de tapas e sangria fluíram em conversas profundas, rindo de anedotas sobre saunas gays em Madrid. Mas uma chamada noturna de António abalou o idílio, o tio apelou. E ameaçou revelar mais, sobre a mãe, sobre ti. Miguel, no quarto de hotel com vista para a Sagrada Família, sentiu o pânico regressar. Não acabou. De regresso, investigaram. Descobriram que o tio, de prisão, orquestrava através de um advogado corrupto em Setúbal. Com a ajuda de um detetive freelance, um ex-polícia que era despedido por conduta imprópria, rastrearam reuniões secretas num clube de golfe em Estoril. João, escondido num bunker com a câmara teleobjetiva,
capturou o advogado com um envelope suspeito. Provas suficientes para anular o apelo, disse o detetive, fumando um cigarro no carro. Mas o risco era alto. Paparazzi seguiam Miguel, publicando fotos granuladas de beijos com João, títulos sensacionalistas no Correio da Manhã, herdeiro gay, escândalo continua. O stress testou o relacionamento. Numa discussão no apartamento, Miguel acusou João: as tuas fotos nos expõem demais. Eu perco tudo. João, ferido, rebateu: e eu? Perdi a minha aldeia por ser quem sou. Isto é luta, não pose. Saíram batendo portas, o silêncio da noite lisboeta amplificando a dor. Horas depois, Miguel encontrou João no mirador de Santa Catarina, olhando o Tejo como um espelho partido. Desculpa. O medo fala por mim. Reconciliação veio num beijo lento, chuva fina lavando as mágoas. Juntos, sobrevivemos, murmurou João. O documentário estreou no DOC Lisboa, num cinema no bairro Alto Lutado. Ecrã gigante mostrando as fotos de João intercaladas com depoimentos, o ministro renunciado admitindo hipocrisia, a mãe de Miguel falando de sacrifícios, António abraçando o marido futuro. O público aplaudiu de pé, lágrimas coletivas. Críticos do público chamaram-no um marco na cinematografia queer portuguesa. Mas o verdadeiro teste veio após convites para palestras em universidades de Coimbra e Porto, onde estudantes questionavam como superam o ódio interno. Miguel e João responderam em tandem, mãos unidas no púlpito. Com verdade e toque, disse João. Uma noite, após uma sessão em Évora, pararam na aldeia natal de João. O pai dele, agora idoso e curvado pelo tempo, esperava na porta da casa de adobe. Ouvi das tuas fotos, filho. Volta para casa. O abraço foi áspero, cheirando a terra e vinho, mas real. Eu voltei, pai. Mas levo Miguel comigo. O velho assentiu, olhos úmidos. Então, bem-vindo à família. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, cobrindo o castelo de São Jorge como açúcar. Numa noite de ano novo, no terraço do apartamento, Miguel ajoelhou-se com um anel simples de prata, gravado com "Captura-me". Casa comigo, João. Não por espetáculo, mas por nós. Lágrimas congeladas no rosto de João. Sim. 1000 vezes sim. Fogos de artifício explodiram sobre o Tejo, iluminando o sim eterno. Primavera irrompeu em Lisboa com azulejos reluzentes e o cheiro de laranjeiras no chiado. O casamento planeava-se em segredo, mas a cidade sussurrava, o Sousa e o fotógrafo, uma união para os livros. Ana, como organizadora autonomiada, sugeriu o convento de Cristo, romântico, histórico, quer na alma, pensem nos templários e os seus segredos. Miguel riu, mas concordou. João, secretamente emocionado, começou a fotografar preparativos, provando fatos em alfaiates do Baixa, escolhendo flores em mercados de Alvalade. Mas o passado mordia. O advogado do tio, agora investigado, vazou áudios falsos, Miguel chantageando a família por herança. Médias sensacionalistas engoliram, o sol estampando traição gay, herdeiro trai sangue português. Miguel, no escritório da ONG, recebeu chamadas de doadores recuando. Eles temem o escândalo, disse a uma equipa chocada. João, ao saber, furioso, confrontou o detetive, encontra a fonte, ou eu publico tudo de novo. O homem, leal, rastreou o vazamento a um estúdio de edição em Benfica, propriedade de um aliado do tio. A operação foi cinematográfica. À meia-noite, João e o detetive infiltraram-se, câmara escondida filmando o editor a manipular áudios. Provas irrefutáveis, sussurrou o detetive ao saírem, sirenes ao fundo. Polícia chegou, apreendendo equipamentos. No dia seguinte, o público retratou-se, expondo a falsificação. A opinião pública virou, petições online exigiam justiça para os amantes perseguidos. Até o presidente, em discurso no 25 de abril, mencionou direitos iguais para amores todos. Ferido mas resiliente, Miguel mergulhou no trabalho. Visitou abrigos em Évora, fotografado por João, abraçando jovens trans fugidos de famílias rurais, ouvindo histórias de rejeição. És a prova de que muda, disse um rapaz de 19 anos, olhos brilhando. Aquelas visitas curaram Miguel, recordando o seu próprio armário. João, por sua vez, recebeu um prémio da Associação de Fotógrafos Portugueses, por revelar invisíveis. Na cerimónia no Museu do Chiado, discursou, uma foto não mente, só nós mentimos a nós mesmos. O ensaio do casamento, em Sintra sob névoa mística, trouxe leveza. António, como padrinho, brincou, finalmente, um Sousa casa por amor, não por alianças. A mãe trouxe joias antigas, um colar de esmeraldas que usara no seu próprio casamento forçado. Usa-o, João. É teu agora.
Ele aceitou, sentindo o peso da história transformar-se em força. Sofia, de Barcelona, veio filmar, capturando momentos crus, Miguel nervoso a ensaiar votos, João rindo ao tropeçar na Alameda de Palmeiras. Mas uma carta chegou, do tio, da prisão. Parabéns pelo circo. Mas o sangue chama. Volta antes que seja tarde. Miguel queimou-a na lareira, cinzas dançando como fantasmas. Não volto, disse a João, abraçando-o forte. Escolho-te a ti. Junho trouxe o dia. O convento em Tomar era um sonho gótico, janelas manuelinas filtrando sol em raios coloridos. Convidados poucos, Ana com a parceira, António e o noivo, a mãe, Sofia e meia dúzia de amigos que era de festivais passados. O padre, um aliado progressista, sorriu ao ver os anéis trocados. Votos de Miguel, capturaste o meu segredo, mas deste-me asas. João, a tua luz ilumina as minhas sombras. O beijo, sob o claustro, foi aplaudido por ecos históricos. A lua de mel no Douro foi bálsamo, barco privativo entre vinhas escalvantes, provas de vinhos em quintas antigas. Conversas fluíram como o rio, planos para adotar, talvez uma criança de um abrigo, João sonhando com exposições em Nova York, Miguel querendo raízes em Portugal. Uma noite, sob estrelas, Miguel confessou, temia que o amor fosse prisão. Mas contigo, é liberdade. João, traçando constelações na pele dele, respondeu, e segredos? São só capítulos fechados. De regresso, o documentário ganhou prémios no Festival de Guadalajara, México. Viagens para exibições os uniram mais, palestras em Madrid, onde encontraram comunidades exiladas, jantares em Paris com fotógrafos Kier. Ana dirigia agora uma produtora, Luzes Escondidas, financiada por subsídios europeus. Próximo projeto, séries sobre amores rurais, planeava. Um ano depois, o nascimento de uma filha adotiva, Maria, de 4 anos, órfã de Setúbal, trouxe causa alegre. João fotografava os primeiros passos no Jardim do Rocio, Miguel construía fortes de almofadas no apartamento. A mãe, avó orgulhosa, mimava com contos de fadas lésbicos disfarçados. António, divorciado e feliz com o parceiro, visitava fins de semana, o quarteto familiar tecendo laços novos. Mas o tio escapou, uma fuga noticiada em todos os canais, fugitivo para a Espanha. O medo regressou, sombras no paraíso. Miguel instalou alarmes, João verificava portas 2 vezes. Ele volta por vingança, disse o detetive. Dias de tensão, noites vigiadas. Então, a reviravolta, o tio rendeu-se em Sevilha, cercado por jornalistas, confessando tudo num vídeo viral. Eu era o monstro porque temia ser a vítima. Motivado por uma crise na prisão, quis redenção. Dizei ao meu sobrinho, perdoem o velho tolo. O perdão veio devagar. Miguel visitou uma última vez, com João ao lado. Por que agora? Perguntou. O tio, envelhecido, sorriu fraco, viu o vosso casamento na TV, quis o mesmo. Abraço breve, mas curador. O homem morreu meses depois, deixando uma herança para a ONG, para que segredos virem luz. Com paz conquistada, João publicou um livro, Exposições do Coração, best-seller que inspirou marchas em todo Portugal. Miguel, deputado eleito por Lisboa, lutava por leis antidiscriminação. Maria crescia bilingue, cantando fado com sotaque lisboeta. Numa noite de verão no Cabo da Roca, onde Atlântico encontra terra, a família sentou-se na falésia. Isto é o nosso império, disse Miguel, mão na de João. Construído de verdades. Verões sucessivos fundiram-se em rotina abençoada, mas a vida, como um rolo de filme, guardava surpresas. Aos 32, Miguel descobriu uma carta antiga no arquivo familiar. O bisavô, um explorador no África colonial, escrevera versos homoeróticos para um companheiro Zulu, censurados pela família. O nosso sangue sempre amou além das normas, partilhou com João numa piquenique no Monsanto. João, clicando fotos da família sob eucaliptos, sentiu um arrepio, história que se repete, mas nós a reescrevemos. Ana casou-se numa praia do Algarve, casamento lésbico com fogueiras e danças até amanhecer. João e Miguel foram padrinhos, Maria atirando pétalas com riso contagioso. Vê do que construímos, disse Ana no brinde, olhos no horizonte atlântico. Sofia, agora sócia, filmava uma sequela, Herdeiros da Verdade, seguindo famílias que era pós-escândalo. Desafios surgiram. Maria, aos 6, perguntou na escola por que 2 pais, enfrentando olhares curiosos. Miguel, coração apertado, explicou com histórias de príncipes que amam príncipes. João complementou com fotos, álbuns de casais diversos. Uma professora conservadora questionou, mas a diretora, aliada do PRID, interveio. Educação é inclusão, decretou.
O incidente inspirou Miguel a propor lei escolar em Parlamento, debatida acesamente. João, convidado para residência artística em Berlim, hesitou: não quero deixar-vos. Miguel encorajou: vai. Captura o mundo para nós. Meses na capital alemã foram produtivos, fotos de muro remanescentes como metáforas de armários quebrados, exposições em galerias de Kreuzberg. Cartas diárias com Miguel, agora chamadas de vídeo com Maria dançando, mantinham o laço. Uma visita surpresa, família inteira, avião fretado, passeando pelo Tiergarten. Berlim encontra Lisboa, brincou João, fotografando Miguel sob a porta de Brandemburgo. De regresso, uma crise. O governo, sob pressão conservadora, cortou fundos para o ONGs LGBT. Miguel liderou protestos no Marquês de Pombal, milhares marchando com arco-íris. João documentou, rostos determinados, cartazes, amor não é luxo. A mídia cobriu, e a opinião pública pressionou, fundos restaurados, com bónus. Vitória coletiva, celebrou Miguel, beijando João no pódio. António, agora embaixador cultural, convidou-os para tour pelo Brasil, Rio, São Paulo, Salvador. Mostrar Portugal que era ao mundo lusófono. Em Copacabana, João fotografou carnaval com twist, dragos lusas misturadas a sambas. Miguel discursou em favelas, ligando lutas contra a elite colonial. Maria, fascinada por capoeira, aprendeu rodadas, rindo: papá, sou guerreira. Uma sombra, saúde da mãe declinou, cancro silencioso. Na clínica de Cascais, rodeada de flores do jardim, ela chamou-os. Vivi pelo dever, morro pelo amor. Cuidai do legado. Morreu ao pôr do sol, tejo tingido de rosa. Funeral no cemitério dos prazeres foi catártico, elogios de ativistas, hinos de fado quer. Miguel herdou a mansão, transformando-a em centro comunitário, Casa da Condessa, para retiros LGBT. João, processando luto, mergulhou em projeto pessoal, sombras familiares, fotos de locais de segredos, Palácio da Ajuda, onde capturaram o ministro, do Capesca, do confronto. Exposição no Mata atraiu multidões, críticos elogiando introspeção poética. Um visitante anónimo deixou envelope, foto antiga do pai de João, jovem e sorridente com um rapaz no Alentejo. Do teu pai. Ele amava também. Lágrimas no estúdio, reconciliação póstuma. Maria crescia curiosa, aos 8, quis saber da foto que mudou tudo. Contaram a versão suavizada, mas ela insistiu em ver. No estúdio, mostrou a do ministro. Ele parece triste, disse ela. Sim, filhota. Segredos pesam. Inspirada, Maria desenhou casais felizes, cores vivas. Uma oportunidade global, convite para TED Talk em Vancouver. Revelando amor, da elite à empatia. Dupla subiu ao palco vermelho, João projetando fotos, Miguel narrando. Em Portugal, segredos matavam, agora, libertam. Aplausos globais, convites para workshops. Crise pessoal, João, exausto de viagens, questionou carreira. Quero mais tempo com vocês. Miguel sugeriu, galerias online, aulas em Lisboa. Mudança veio, João abriu escola de fotografia Quer no Chiado, alunos de todo o país. Primeira aula, a lente vê a alma, usai-a com coragem. Natal em Cascais, agora centro vibrante, amigos, família adotiva enchendo salas. Ana grávida de adotada, Sofia contando anedotas. Brinde, pelo ano que expôs mais corações. Ano novo trouxe gravidez surpresa, barriga de aluguer via agência ética. Um irmão para Maria, celebrou Miguel. Gravidez trouxe ansiedade, consultas, ultrassons partilhados. João fotografou barriga crescendo, capturando milagre. Nascimento de Tomás, berço ao lado de Maria, completou círculo. Noites de fraldas e canções de embalar, João clicando momentos ternos. A nossa exposição perfeita, sussurrou Miguel. Anos fluíram como o Tejo, depositando sedimentos de memória. Aos 40, Miguel era figura proeminente, ministro da Igualdade, leis anti-ódio aprovadas, Portugal líder europeu em direitos quer. Discursos no Parlamento ecoavam Camões, amor navega oceanos de preconceito. João, diretor da Escola de Fotografia, mentorizava jovens talentos, exposições em Bienal de Veneza celebradas. Maria, adolescente rebelde aos 15, questionava a herança, sou Sousa, mas quer como vós. Apoiaram-na na descoberta, atraída por rapariga da escola. Sei quem és, disse João, mostrando álbuns. Tomás, 10, talentoso em desenho, ilustrava livros infantis com João.
Anas produtora ganhou Oscar por doc sobre migração LGBT, Sofia C.O. diretora. Família expandia, jantares semanais no Chiado, risos misturando fado e samba. Desafio, regresso ao Alentejo para Festival de Vinhos. Pai de João, viúvo, convidara. Viagem tensa, Campos Dourados reviviam rejeição. Mas o velho, agora orgulhoso, ergueu taça, ao meu filho, que iluminou o mundo. Lágrimas, perdão pleno. Globalmente, turnê de palestras, Austrália, onde João fotografou comunidades indígenas Tóquio, misturando kabuki com direitos. Em casa, rotina ancorava, manhãs de café no terraço, noites de histórias com filhos. Crise política, governo cai, eleições ferozes. Miguel, alvo de campanha homofóbica, debateu com adversário conservador na SIC, medo divide, amor une. Vitória apertada, reeleito. Pessoal, Joãos retrospectivo no Centro Pompidou, Paris. Viagem familiar, Torre Eiffel à noite, Maria Encantada. Exposição vendeu, financiando a expansão da escola. Marias primeiro amor, namorada Inês, filha de imigrantes cabo-verdianos. Casal misto enfrentou olhares, mas família abraçou. Beijos são universais, disse Tomás. Tomás, aos 12, veio alto como gay precoce. Como os papás. Abraços coletivos, terapia familiar para navegar. Aniversário de casamento, 10 anos em Douro, barco privativo. Votos renovados sob estrelas, ainda capturas o meu coração. Filhos brincando na coberta, futuro palpável. Uma herança inesperada, testamento do tio, revelado tarde, doação para museu que era em Lisboa. Redenção final, disse Miguel. Projeto novo, João e Filhos C.O. criam livro infantil, fotos de família, ilustrado por Tomás, fotografado por Maria. Best-seller, traduzido para 20 línguas. Velhice aproximava-se suave, cabelos grisalhos em Miguel, rugas de riso em João. Aposentadoria planeada, quinta no Alentejo, vinhas e câmaras. No entardecer no Cabo da Roca, vento salgado, mãos unidas. Segredos alegado, murmurou João. Miguel, e o amor, eterno enquadramento.